Eu vou entrevistar a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul. Nós vamos conversar sobre o assunto do momento, que são as manifestações populares que dominam grande parte das cidades do nosso país. Senadora Ana Amélia, então, a senhora está preocupada com a situação? Como é que a senhora, como representante do povo gaúcho, está vendo essas manifestações que não só vem crescendo, como vem se repetindo, como vem se espalhando pelo país? Eu tenho dois sentimentos. Um é um sentimento de euforia, de grande orgulho e de muito conforto democrático com o que está acontecendo no Brasil. Os brasileiros decidiram, eu diria de forma direta, manifestar a sua inconformidade com uma série de mazelas que nós vivemos vivendo. A paciência esgotou. Nós trabalhamos hoje 4 meses por ano para sustentar a máquina pública. Isso nos 3 níveis de governo. E o que nós recebemos em troca, trabalhando tanto tempo para financiar a máquina pública? Saúde de má qualidade, educação de má qualidade, falta de educação, segurança deficitária, infraestrutura complicada, transporte coletivo urbano, que foi o estopim, não é os 20 centavos que deu tudo isso, é o conjunto da obra. O que isso está refletindo? Refletindo essa insatisfação e que nós, não só esta casa, o Congresso Nacional, o Poder Executivo, o Poder Judiciário, em alguma medida, o Poder do Ministério Público, as demais instituições não estão respondendo adequadamente ao que a sociedade quer dessas instituições. Não dá para se dizer que é apenas o Congresso o alvo. Todos somos responsáveis e todos temos que ter um ouvido muito atento às ruas. Ouvido atento e prestando atenção no que esse recado está chegando. Tu vê, felizmente, já 2 coisas aconteceram. As passagens foram reduzidas pelos governos. A Câmara dos Deputados, que havia colocado para votar e teria grande chance de ver votado e aprovado a PEC 37, que limita o poder de investigação do Ministério Público, que pode sim cometer excessos, e está cometendo em muitos casos, mas não pode, por esses excessos, por essa exceção, você contaminar uma instituição toda que tem a responsabilidade de defender a sociedade brasileira e de investigar as mazelas, os malfeitos que acontecem em todas as áreas do país, na administração pública, de modo geral. Então, e no setor privado, das irregularidades, o leite contaminado no Rio Grande do Sul, que aconteceu recentemente. Então, o Ministério Público tem um papel relevante nisso. Eu tenho um compromisso com esta causa. Então, veja, já foi uma pressão, e eu dizia isso há 20 dias atrás. Olha, se a PEC houver uma pressão de fora para dentro, a PEC vai ser aprovada. Porque há um sentimento de irritação, porque alguns dos parlamentares estão envolvidos em investigações do Ministério Público. Então, havia o risco exatamente de aprovação da PEC, com uma folgada margem de votos na Câmara. Hoje, ela está sendo derrubada. Já como efeito... Como efeito do eco das ruas. O eco das ruas. Agora, não lhe preocupa o fato, por exemplo, a pesquisa que o Ibope fez, que apresentou aí no fim de semana, de que mais de 80% das pessoas que estão se manifestando, em sua grande maioria contra jovens, os partidos políticos, não, sem filiação partidária, sem vinculação com o plano institucional da política. Esse é o lado preocupante, junto com os vandalismos que estão acontecendo, especialmente em Porto Alegre. A destruição de patrimônio público, porque a reconstrução do patrimônio público também é feita com o nosso dinheiro. Então, o vândalo está praticando 2 tipos de crime, não só a destruição de um patrimônio que é de todos, mas também a recuperação desse patrimônio que nós vamos pagar. Então, nós temos que condenar sempre a violência. Não é esta forma de fazer a boa democracia. A outra questão é esse alheamento, esta alienação total da vinculação da atividade partidária. Como é que nós vamos fazer democracia sem poder legislativo, sem poder executivo, sem poder judiciário funcionando com o equilíbrio das relações? Como é que nós vamos fazer sem partidos políticos? O que temos que fazer é que os partidos políticos estejam sintonizados e estejam muito mais conectados com a sociedade do que estão hoje. Então, ele tem que mais estar voltado ao interesse social do que ao interesse exclusivamente partidário. Também não é uma campanha como alguns líderes estão dizendo, que a extrema-direita. Eu acho isso subestimar a inteligência do povo brasileiro. Ela não tem ideologia, essa manifestação.
Qual é a ideologia que você sobressai? Nenhuma. É a ideologia de um direito. Está se reclamando. Uma cesta de insatisfações que aflorou. É uma ideologia dos seus direitos não atendidos. É aquilo que a Constituição deu e não está sendo dado ao cidadão. Nós pagamos imposto para quê? Para termos um serviço de qualidade, não estamos tendo. É exatamente essa ideologia, a ideologia do pragmatismo do cidadão que cansou de ver tanta ineficiência. E como é que a senhora recebeu as propostas feitas pela presidenta Dilma de um processo específico de constituinte para a reforma política e o pacto da mobilidade e a contratação de médicos estrangeiros? Como é que a senhora viu as propostas? Vamos começar pelo último, médicos estrangeiros. Tentar resolver os problemas da saúde importando médicos é mais ou menos tentar resolver o problema da fome do Nordeste mandando cozinheiro para lá. Mas sem mandar feijão, arroz, carne e as outras coisas, ovo, leite. É isso. Porque o que adianta vir um médico? Se ele não vai ter condições de trabalho. Armando, nós aqui em Brasília, nós estamos na capital da República. O hospital não tinha gaze, não tinha anestesia, não tinha medicamento. Isso é básico. Não estou falando nem numa tomografia computadorizada, não estou falando nem num mamógrafo, não estou nem falando numa análise clínica mais aprofundada, de referência. Estou falando de uma coisa básica, gaze para um ferimento. Então, se você não tem isso, não tem um banquinho para o paciente chegar e sentar, né? O que resolve o médico? O que resolve o médico? Como me disse o médico que foi chamado, estava a bordo, um cardiologista, e a comissária perguntou, tem médico a bordo? Tem. Aí ele lá em cima foi lá ver o paciente. Mas estava com uma hipertensão e tal. Só que o que o médico vai fazer se não tem nem um estetoscópio, não tem sequer um isordil para colocar debaixo da língua do paciente ou um outro medicamento? Então não adiantava nada ser o médico lá, apenas desabotou a gravata, deixe ele mais livre, bote um pouquinho de água na têmpora ou meça a pressão. Ele não tem, claro, tem casos aí, outros cirurgias feitas como é que se diz, com cabide, né, tal, mas isso é uma coisa inédita e extraordinária, mas estou falando nesse caso. Então, e quanto ao processo constituinte? O processo constituinte acho que é um equívoco fazer, porque eu não sou advogada, a minha especialidade é uma especialidade de clínica geral, então não tenho a especialização no campo da Constituição, do constitucionalismo, mas para isso a gente vai ouvir os que sabem, os constitucionalistas, como o vice-presidente da República, que é professor de Direito Constitucional. Totalmente contrário. O ministro que está assumindo o Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, totalmente contra uma constituinte exclusiva para examinar essas questões. Eu acho que é um pouco uma iniciativa que o Congresso tinha que ser discutido. O erro não é em si a constituinte. O erro foi a forma como a presidente fez o anúncio da proposta. Tirando totalmente o Congresso Nacional. E a senhora acha que a questão da reforma política deve voltar à pauta do Congresso como prioridade absoluta? Sem dúvida, sem dúvida. Muitas outras coisas, o voto aberto para todas as votações aqui, uma proposta do senador Paim. Todas as questões temos que enfrentá-las com peito aberto agora. A sociedade está exigindo isso de nós. Agora, você tem que ver, Armando, que o governo tem uma maioria folgadíssima aqui dentro. O ex-presidente Lula fez aquela proposta de tornar a corrupção como crime hediondo. Presidente Lula. Então, presidente Dilma, o governo teria força. Tem força. Não tem força. É uma questão de arregimentar, uma questão mobilizar. De vontade política de fazer. Vontade política de fazer. Então, essa coisa, é culpa do Congresso, não sei o que. Nós ficamos sufocados por medida provisória todo dia. Ou seja, a senhora acha que não precisaria um plebiscito? Não precisa de plebiscito nem a Constituinte exclusiva. Você tem que fazer todas as medidas que estão aqui. Veja, como eu disse, a Câmara já botou no lixo a PEC 37. Perfeito. Ou seja, aproveitar a mobilização popular para fazer com que o Congresso... Você lembra da frase do Ibsen Pinheiro? O que o povo quer, esta casa quer. Continua de pé. No impeachment de Collor. O que o povo quer, esta casa quer. Pronto, vamos encerrar a nossa entrevista com essa frase, que é uma frase realmente... Simbólica. Simbólica. E real. E real. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado.
Vocês acabam de ouvir uma entrevista com a senadora Ana Amélia. Nós conversamos sobre o significado dos movimentos populares que dominam as cidades do nosso país. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas têm dois caminhos. O primeiro é via Alô Senado no número 0800 61 2211 ou então acessando o nosso portal na internet no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.